Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Wilson Pascoal. Nesse canal a gente ensina a desenhar e a pintar, ok? Quem quer aprender a pintar tem que aprender a desenhar, certo? É muito importante. Você não pode ficar a vida inteira copiando os desenhos dos outros, os rabiscos dos outros, certo? Não é proibido copiar, ok? Copiar os riscos dos outros para você pintar um pano de prato ou um quadro, mas o importante é você ter noção de desenho. Inclusive, caso esse risco que você vai copiar, né, para fazer um pano de prato, para desenhar um pano de prato e pintar depois, você deve ter a noção de que se está legal esse risco, né? E se você pode alterar, fazer alguma coisa, modificar, né? Dar o seu toquezinho pessoal, certo? Por isso é muito importante você aprender a desenhar e a pintar. E nesse canal a gente faz isso, certo? Ensina a desenhar e depois a pintar, ok? Então hoje eu vou ensinar vocês a desenharem um regador. Regador aquele de regar planta, né? Flores, horta, enfim, certo? Vamos ensinar o básico, né? Um básicozinho mesmo, porque os detalhes depois é mais simples, mais fácil de colocar, ok? Então vamos começar a desenhar o regador, ok? Vamos criar uma linha horizontal, certo? Vamos começar com o corpo. É um desenho básico, né? Não tem muita coisa para. Então vamos fazer um retângulo. Para quem não se lembra, né? Eu vou fazer um pré-esboço aqui rapidinho para vocês entenderem, né? Como é que é um regador. Ele é basicamente isso, mas a gente vai fazer ele direitinho, certo? Então tem a alça dele aqui, certo? Para quem não se lembra, esse é mais ou menos o formato de um regador. E aqui ele tem os furinhos, né? Tem essa baldeada, ele tem os furinhos aqui, de onde sai a água para regar as plantas, ok? Então é basicamente isso daqui, um regador. Mas vamos fazer ele bonitinho, direitinho, certo? Então vou apagar essas linhas aqui. Foi só para mostrar para vocês, para quem não se lembra, né, como é que é um regador. Vamos fazer um básico e depois, certo? Vamos aproveitar essa base aqui. Esse regador, ele é muito usado, né, em decoração, na pintura de pano de prata, em quadros mesmo, né? Geralmente ele tem uma forma cilíndrica, ele não é quadrada, né? Vamos trabalhar isso. Geralmente, né, para quem não tem prática, pode usar régua, mas o ideal é fazer a mão livre, desenho. Aqui eu só uso o lápis, borracha e o apontador para apontar o lápis, certo? E ele tem uma forma cilíndrica, ok? Então, aqui, olha, a gente vai criar uma elipse para fazer direitinho a base do regador,
certo? Ok. Então, estou fazendo mais ou menos a olho porque eu conheço, tem uma certa prática do desenho, né? Então, a gente mede aqui para ver se as distâncias estão iguais. Ok. E aqui eu vou criar a base do regador, que ele é cilíndrico, né? Ele não é quadrado, não. Aqui eu já desfaço dessa linha porque eu já consegui a parte de baixo cilíndrica do regador. Dou uma reforçada aqui. E a parte de baixo tem esse suportezinho aqui. Que é o fundo do regador. Então vou fazer o melhor bauleado, né? Direitinho, então inclina a folha. Essa posição me dá uma elipse melhor. Aqui eu desço um pouquinho. Aqui. Então a parte de baixo do regador. E aqui tem a parte de cima também. Ok? Então faço a mesma coisa. Eu desço uma linha aqui, mais ou menos como eu fiz aqui, desço uma linha para fazer uma elipse. A parte de cima também é cilíndrica, né? Divido ao meio, mexo para ver se está certo, se não está, eu corrijo. Vou trazer um pouquinho mais para cá essa linha. É bom sempre medir, ok? Agora eu faço a elipse. E apago as linhas auxiliares. Eu vou reforçar para ficar mais forte para vocês entenderem. Por enquanto estamos criando o corpo do regador. Então aqui é a boca do regador. Mas ele tem aqui em cima esse formato aqui, olha. Então o que que eu faço? Tem essa curvinha aqui. Ele tem aqui, olha, esse formato aqui. Eu apago essa parte. Essa parte aqui é por onde se coloca água para regar, certo? Se abastece o regador com água para regar. Aqui a gente vai dar um reforçozinho também, como fizemos na parte de baixo. Aqui também.
certo? Agora a gente vai fazer essa parte aqui, olha, que é o bico do regador. Ele aqui, como é redondo, tem que arredondar isso aqui, olha, certo? Mesma coisa eu faço aqui também. E aqui ele é bauleado na parte de cima aqui, olha. Onde tem os furinhos para onde vai passar a água, né? Ok? Então ele tem esse formato. Por que do regador? O regador, por que desenhar o regador? Porque, vamos fazer um detalhezinho aqui. Ele é muito usado em decoração de jardins, não apenas, né, para voar, né? Quando na pintura ele é muito usado, principalmente pintura de panos de prato, até mesmo pintura de quadros, né? Ele é usado. E precisamos fazer a alça do regador também, ok? Como aqui aparece, né, na perspectiva, a parte de baixo, a parte de trás é escondida. Vou fazer uma olhada aqui. É um desenho simples, básico, ok? Que a gente aumenta um pouquinho. Claro que existem algumas outras formas de regador, mas esse é o nosso regador base, certo? Então, por que desse regador? Aqui, quando ele é usado como decoração, aqui isso aqui é baureado, né? Pode ser, a maioria é baureado, certo? Depois a gente detalha melhor. Porque, como é que ele é usado? Geralmente, quando ele está bem velho, já não já foi substituído por outro. Vamos fazer uma sombrazinha aqui, certo? Aqui em cima é muito usado, por exemplo, ele é usado para plantar flores. Então aqui geralmente tem flores nessa parte de cima, quando ele deixa de ser usado, né? Ou por algum problema, algum furo, né? Ele é substituído por um novo. Essa parte de cima aqui vira vira uma espécie aqui eles colocam planta, né? Flores ou até alguma erva, alguma coisa, né? Então eles tiram esse tampo e usa como decoração, certo? Então a base é essa. Vamos riscar aqui, fazer um plano, né? Vamos sombrear ele. Então se planta flores aqui, né, nessa parte de cima. Alguns tiram isso daqui, né, esse tampo aqui, né?
Esse tampo aqui, essa parte aqui, esse meio do tampo, é para proteger, para a água não descer, né? Quando estiver inclinado para aguar, porque daqui sai a água, olha. Entendeu? Certo? Fez mais ou menos isso aqui, olha. Então o que interessa hoje é vocês aprenderem a criar, porque tem outros formatos, né? Assim como o bule, tem várias formas, o regador também tem algumas formas que diferenciam alguns, né? Que é a sombra de baixo, que nós vamos sombrear por enquanto, né? Hoje a gente não vai decorar com flores, é mais para vocês aprenderem a desenhar o básico de um. Vocês podem ter visto em muitos riscos aí fotos de ou desenhos de regadores, né? Como decoração. Então vou reforçar os traços para vocês enxergarem melhor. Como eu disse, essa parte aqui fica escondida um pouco porque essa aqui aparece, olha. Ok? Repito, né? Porque o regador? O regador é muito usado em decoração de jardins. Por isso que vocês podem ver alguns riscos aí para pintura de pano de prato, ou até mesmo para pintura de quadro, jardins, flores, onde tem o regador. E às vezes, como ele está inutilizado por algum furo embaixo, eles utilizam isso aqui para plantar algumas flores, alguma coisa, né? Eu vou inclinar aqui e dar uma posição melhor para fazer uma elipse. Repito, né? Tem várias formas de regadores. Essa aqui é uma básica, né? Às vezes tem algum frisozinho. Para ele não ficar, vamos terminar de reforçar aqui, para ele não ficar muito básico, né? Nós vamos desenhar uma flor aqui no centro dele, né? Aqui tem um reforçozinho, né? Soldado. Aqui ele é bauleado, né? Repetindo, né? Para vocês. Tem uma.
sombrear na parte de baixo. Vou apagar aqui e fazer melhor. Uma espécie de uma conchinha, né? Aqui, olha, ele é moldeado. Então aqui tem os furinhos, ó. Vou fazer um pouquinho maior. Tem uns furinhos para onde sai a água para aguar as plantas. É como eu disse, né? A água sai por aqui assim. Só riscar para vocês terem uma ideia. Certo? É mais ou menos esse movimento aqui. Aqui, né, tem as flores e tal, né? Não vou dar mais um reforço aqui. Eu vou tirar esse risco aqui, porque aqui, olha, essa parte de fora, se você for pintar um pano de prato, você vai ter que esfumar ou fazer pintar também esse fundo, né? Então por isso eu tirei aquele, além da sombra do regador, vou deixar esse risquinho para vocês gravarem. Se a gente, por exemplo, a gente for pintar esse regador, aí a gente tira aqui, colocar algumas flores, por exemplo, a gente pode tirar essa parte, apagar essa parte e colocar umas flores na parte de cima. Mas por enquanto vocês precisam aprender a ter a ver o formato correto do regador. Por isso eu vou deixar ele, hoje é só desenho, né? Futuramente a gente pode pintar esse desenho aqui, ok? Ou vocês podem usar como risco, né? Se vocês quiserem, vocês podem copiar aí. Tira uma foto, desenho, crie seus desenhos. Que o fundo aqui eu estou fazendo esse esfumaçado aqui porque precisa pintar depois, certo? Agora aqui, olha, só para decorar a gente pode colocar uma florzinha aqui, olha. Então vamos fazer bem assim aqui, uma flor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem desenhar um coraçãozinho também, se quiserem, né? Vou reforçar um pouquinho mais. Que como vocês sabem, né? Eu moro numa chácara, então tem galinhas, tem galo, né? Esse galo, ele gosta de cantar. Tem que respeitar a natureza. Eu não posso ir lá e pedir para ele parar de cantar, que ele não vai parar, certo? Então, vocês vão acostumando. Aqui a gente escurece um pouquinho mais. Podemos colocar alguma folhinha aqui, olha. Enfim, vocês decoram aqui, vocês colocam, né? Pode colocar mais umas florzinhas. O seu balde, o seu coador, como vocês quiserem, né? Coraçãozinho.
Então, basicamente, olha, é isso daqui. Vamos só reforçar mais um pouquinho o sombreamento. Escurecer um pouquinho aqui para destacar a flor. Não esqueçam, né, de se inscrever para quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito não precisa. Ajuda muito o canal, que virão muitas coisas. Certo? Então tá aqui o nosso coador, ó, o nosso regador, certo? Vou dar uma reforçada para vocês enxergarem melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like, tocar o sininho, né? Para quem não é inscrito, se inscrever, que a gente escurece um pouquinho mais. Certo? Esse é o nosso regador. Gostaram? Espero que tenham gostado. E então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ok? Até mais.